Então, boa noite a todos. Mais uma vez que a gente. Assim tá bom. Mais uma vez que a gente está reunido aqui nessa terça-feira, a gente saúda a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, que todos se sintam bem-vindos, acolhidos e que nós informamos, asseguramos que tudo aqui é feito com muito amor, exatamente como o nome do centro diz, simplesmente amor. Então, nós agora elevamos nosso pensamento a Deus, Pai e Mãe, que nos envolva em energias salutares, que todo o nosso trabalho de hoje possa ser amparado, possa ser efetivo nas demandas de cada um aqui presente. Que todos nós possamos ser fortalecidos na nossa coragem, na nossa determinação, na nossa fé. Que nós possamos sempre ter entusiasmo, Deus dentro de nós. E nós, da nossa parte, nos propomos a sermos um pouco melhores a cada dia, contando sempre com esse auxílio divino, Senhor, contando sempre com o amparo, com todo o amor de Mãe Maria, que com seu manto sagrado nos envolve a cada dia. Nós emitimos agora a nossa oração, nos dirigindo a Maria, nossa mãe, pedindo por força, nós a louvamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode ligar aí para nós a luz, fazendo favor? Aqui nesse botãozinho. Isso. Mais um. Acho que tem mais um aqui. Isso, obrigada, valeu. Vocês não querem sentar? Tem lugar aqui. Aqui sentou, tem mais. Você pega lá mais cadeirinha, Gisele? Você vai sentar aqui? Tem um lugar aqui, o pessoal senta lá. Bem, mais uma terça-feira que a gente. Mais uma terça-feira que a gente se reúne. E essa terça-feira é a primeira terça-feira do mês. Então, aqui no centro, a gente tem o trabalho, a atividade de tratamento perispiritual. E o tratamento do perispírito, ele é voltado assim, aquilo que nos vai trazer saúde. Mas a gente está sempre acostumado a pensar em saúde como algo, normalmente, saúde física, né? Uma saúde que estaria restrita às nossas boas condições, ao bem-estar do nosso corpo físico. Só que saúde, na verdade, é muito mais completo que isso, né? A gente estar com boa saúde não depende só da nossa condição física. Ela depende até muito mais das nossas condições mentais, emocionais e espirituais. Então, a gente pensou aqui de falar um pouquinho sobre isso, para começar, sobre essa questão de saúde. Até porque no tratamento perispiritual, quando a gente fala sobre tratar o perispírito, tem muito a ver com as questões físicas, porque são aquelas marcas que ficaram impregnadas no nosso perispírito e que muitas vezes se manifestam como mal-estar, como doenças no corpo físico. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. O- às vezes, às vezes a gente está com alguma questão e a gente começa a pensar, nossa, eu quando a gente está bem de saúde, tudo corre bem, né? A saúde é mais importante. E a gente tem essa tendência de pensar que só a saúde do corpo físico que importa, né? E a gente vai passando por determinadas situações na vida e a gente vai sendo submetido, o que é natural. Nós estamos nessa vida e a gente vai ser submetido a vários testes, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer aqui que se a gente fizer uma analogia com uma escola, como a gente está na escola, a gente tem
a lição passada pelo professor, pela professora, e aí depois que a gente recebe essa lição, a gente vai fazer exercícios, a gente vai treinar. Então, são dados exercícios para a gente treinar. Então, a gente entende como treino, coisa leve, né? Se a gente errar, não tem importância. Vamos pensar nisso com relação à nossa vida também? Quantas coisas acontecem na nossa vida que não são assim tão difíceis? E, na verdade, são treinos de lições que a gente, que nos foram passadas e que a gente precisa treinar para poder ficar mais apto. Só que, além disso, a partir do momento que a gente já está treinado, o que é feito? Na escola a gente sabe. A gente vai passar por uns testes. Esse teste vale nota, né? Então, a gente vai passar por uma provinha, ou teste, que seja, uma avaliação, né? Os nomes vão variando. E aí a gente vai receber uma nota. Quando a gente recebe uma nota, no mínimo razoável, aquela média boa para passar, significa que a gente aprendeu mais ou menos. O que não quer dizer que a gente não vá necessitar de reforçar esse aprendizado. Quando a gente recebe uma nota boa, o que a gente vai fazer? A gente vai passar, aquele ali a gente já realmente aprendeu, e aí a gente passa por ele. E a gente vai aprender outras coisas. Mas quando a gente não aprendeu nada, ou aprendeu muito pouco, nem o mínimo, o que a gente precisa fazer? Voltar a estudar aquele mesmo assunto, né? Então, na vida, se a gente for pensar em termos de coisas que nos acontecem, se a gente for avaliar bem, é meio parecido com isso, né? Coisas que a gente, situações pelas quais a gente passa, e aí você fala, nossa, realmente foi algo que me impactou, e eu aprendi isso e tal. De repente aparece uma situação mais ou menos semelhante, e você usa aquele aprendizado e você não repete, né? Um comportamento que tenha tido antes e você passa liso por aquela situação. Não é que não tenha afetado, mas você passa por ela. Isso significa que você teve um aprendizado muito do razoável. Muito provavelmente, quanto maior o nível do aprendizado, mais você não vai passar por situações semelhantes. Quando você aprendeu médio, mais ou menos, vem umas outras situações que elas têm muita semelhança com aquilo antes. E quando a gente não aprendeu nada, as situações se repetem. Então, Jung costumava dizer que aquilo que a gente não. Como é que ele falava? Aquilo que a gente não assimila se manifesta na nossa vida como destino. Então, a gente tem muito hábito de pensar assim: "Mas por que isso está acontecendo de novo comigo?" E talvez a resposta, cada um que vai achar a sua, talvez a resposta seja essa. É porque eu ainda tenho alguma coisa para aprender disso. Não foi completo o meu aprendizado. E aqui não quer dizer que a gente vai aprender tudo, não, né? A gente pode, isso também independe, inclusive, de idade física, de idade cronológica. Pode ter muito jovem aí que saiba muito mais coisas do que a idosa aqui, entendeu? Então, é assim que acontece, né? E a gente vai aprendendo e aí a gente vai se movimentando na vida. Porque nessa vida, a gente não está imune a situações estressantes, a gente não está imune a tudo aquilo que pode, de alguma forma, interferir no nosso equilíbrio, na nossa estabilidade. Mas a gente precisa ir lidando com isso com as formas melhores que a gente conseguir. Eventualmente pode acontecer, inclusive, de a gente estar num momento, numa situação, passando por um determinado período, uma situação em que a gente vai precisar de ajuda. É muito natural que se procure ajuda e vamos aceitar. Quantas vezes uma ajuda profissional, alguém que já estudou mais aquilo que a gente, se especializou naquela área, vai poder ser útil para nós. Um psicólogo vai nos ajudar, um psiquiatra, dependendo do nível do nosso estresse. Às vezes a gente precisa de alguma solução, algum auxílio químico, porque as questões não são simplesmente nada na nossa vida é estanque e nem é uma coisa só. A gente tem todas as questões emocionais, as questões materiais, as questões espirituais.
E aí o tratamento também precisa ser multi nesse sentido, né? Por isso que a gente fala que saúde é um conjunto, ela não se limita à questão da saúde física. E aqui, no nosso caso, a gente precisa sempre se lembrar disso, e aí, como eu disse, quanto mais a gente se lembra e a gente interioriza esse aprendizado, mais a gente se movimenta melhor nas situações pelas quais a gente passe, tá? A gente tem ouvido muito falar, ultimamente, parece até que é uma febre, uma epidemia, da tal da depressão. É ou não é? Quanta gente a gente não escuta, mas olha, fulano está com depressão. Ou então a gente escuta, ou então a mesmo né? Procura lá na internet e fala assim: não, mas eu tô com isso, 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 isso. Eu acho que eu tô também com depressão. Então a gente também precisa ter cuidado com essas coisas. É muito diferente uma tristeza, porque eventualmente a gente está passando por uma situação difícil e é natural que se fique triste, um luto. Gente, imagina que a gente se separa de alguém que a gente ama muito, dependente de quais tenham sido as condições. A separação no nosso plano, no nosso desenvolvimento, ainda é difícil. Por mais que a gente saiba, ainda mais a gente que se volta para a doutrina espírita e sabe que isso é uma separação temporária, mas a gente sente falta. A gente sente falta do abraço, a gente sente falta da presença física, a gente não está ali com a pessoa todo dia, não sente o cheiro, não é? E aí a gente fica triste, é natural, e tem que elaborar essa tristeza. Ela vai evoluir, ela vai ser cuidada, até que ela começa a ser um pouquinho mais palatável, ela vai se transformar numa saudade, que é uma palavra bonita brasileira para poder falar sobre esse sentimento que a gente não consegue explicar em palavras. A gente chama de saudade, né? Se pensar numa pessoa que já se separou, já partiu do lado da gente, e às vezes não estou falando nem de falecimento, estou falando às vezes de separações, sabe? De amigos amados que de repente foram morar em outro lugar e a gente sente muita saudade. Por quê? Porque a gente ama, porque a gente gosta do toque, a gente gosta da presença, a gente gosta do olho no olho. E tudo isso vai contribuindo para o nosso desenvolvimento aqui. Portanto, a gente também precisa sempre pensar que a gente está num crescendo de aprendizagem. Aprender que existem tristezas que elas são mais administráveis e tem tristezas que são aquelas que a gente precisa de ajuda para poder passar por elas. É importante, né? Por quê? Existe essa diferença da tristeza profunda que a pessoa de repente entra no estado que aquilo sim é persistente, ela não consegue sair da cama, ela não consegue sair de casa e ela está deprimida mesmo, vai precisar de ajuda. Às vezes é importante sempre lembrar o seguinte: existem pessoas que têm um estado de depressão e ela já se autodizem, não, eu estou com depressão. Ela está no estado depressivo. Mas tudo isso, quem pode avaliar é só aquele profissional especializado. Agora, há também pessoas, a gente sabe disso, que elas têm uma depressão crônica. E, inclusive, elas não manifestam naqueles sintomas característicos que a gente está acostumado a ver. Fechado, só triste, parado. Tem muitas pessoas que são depressivas, são deprimidas, elas sorriem, elas atuam normalmente na vida, elas trabalham, e são aquelas que nos espantam quando, de repente, pronto, a pessoa resolveu sair dessa existência por conta própria. E isso é muito triste. Não sei se vocês já viram vídeos, eu já vi, em que eles fazem um vídeo de duas moças e mostram as atitudes delas. Uma estava meio assim, tristinha, a outra rindo, a outra chega, não sei o que, não sei o que. Chega ao final do vídeo e pergunta assim: aí tem lá, houve o falecimento, no caso, o suicídio. Que, aliás, é uma palavra que se tem muito pejo de se falar nela. A gente precisa falar, né? É, era aquela que ela aparentemente é alegre. Aquela era um depressivo funcional.
Portanto, a gente ficar atento ao que nos move ou ao que nos paralisa é muito importante. Tudo isso passa pelo autoconhecimento. Tudo isso passa pela gente se analisar, se a gente se conhecer, de a gente cuidar da gente. O cuidado é fundamental. E como é que a gente cuida, né? Uma das principais coisas para a gente cuidar é uma coisa que a gente já fala aqui muitas vezes, acho que na penúltima reunião que a gente teve, que foi a primeira do ano, a gente falou: existe um recurso fantástico, que é uma forma fantástica de cuidado. Esperança é um movimento interno maravilhoso. Mas tem uma ação que a gente pode para sempre estar fortalecendo essa esperança. A gente pode orar. E como é que a gente. Ah, é orar, orar vai curar tudo? Gente, a gente é muito afeito a uma coisa meio infantil de falar assim: ah, a gente ora. Tá vendo aquela frase de para-choque de caminhão que diz assim: ora que melhora? É, melhora sim. Mas a gente tem que fazer alguma coisa nesse meio tempo e ajudar essa melhora. Então, eu quis enfatizar muito isso aqui hoje para poder falar. Falei tudo certo. Claro, gente, uma pincelada e é sempre propostas, são propostas de reflexão, tudo aquilo que a gente traz, né? Mas, inclusive aqui eu até anotei, tem 3 livros que são, na verdade, é, 2 livros e uma indicação com nomes. Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar no nosso grupo lá. É, Tem um livro muito importante, uma médica espírita que já desencarnou, Sueli Schubert. Se alguém conhece a doutrina espírita, sabe, muito proeminente. Ela tem um livro dela que chama-se Transtornos Mentais. E a gente tem um pejo, uma. Como é que a gente fala essa palavra? A pessoa atribui a transtorno mental algo que seja só aquela pessoa que está com um surto psicótico que precisa ser internada. Esquece. Transtorno mental é tudo aquilo que te tira do equilíbrio. Portanto, existem muitos níveis nesses transtornos. A gente pode ficar transtornado em determinados momentos. E aqui, a doutora Sueli, nesse livro, ela vai falar sobre os transtornos. É claro que ela tem uma abordagem bastante médica e espiritual sobre isso, mas é interessante de se ler. Outro livro é do Sérgio Luiz da Silva Lopes. O livro dele chama-se Leis Morais e Saúde Mental, publicado pela FEB do Rio Grande do Sul, tá? Você conhece? Olha, muito bom, não é? Então, assim, imagina, gente, não sei se vocês sabem, mas a gente tem, né, no Livro dos Espíritos, as leis morais, né? A gente tem todas as leis que regem a nossa vida, os Espíritos nos trouxeram essa sabedoria. E aí ele faz uma analogia com relação a isso, as leis morais e a saúde mental. Como eu disse, a saúde mental, ela não é especificamente da mente, né? Ela tem um conjunto de fatores que levam a uma boa saúde mental. E eu tenho que controlar com o horário aqui. E ainda tem, só para contar para vocês, eu costumo assistir algumas palestras de um jornalista, eu comentei com as meninas um pouco antes. Não sei se todos conhecem aí, eu já citei ele outras vezes, mas ele é um jornalista, ele é espírita e ele tem um trabalho muito interessante na divulgação da doutrina espírita, muito sensato, eu acho. Mas é a minha opinião. Aliás, é uma expressão que ele usa muito, mas essa é a minha opinião. Cada um que busca a sua. É o André Trigueiro, não sei se vocês conhecem, da Globo News, ele é jornalista de lá há muito tempo. E ele fala muito sobre o espiritismo. Ele tem, desde a época da pandemia, um programa que chama Papo das 9, é transmitido pelo Instagram, pelo YouTube. E ele se propõe quartas e sextas é para poder falar, interagir mais. Mas aos domingos ele tem sempre a apresentação de um estudo. Em 1 hora ele faz uma digressão bem interessante sobre um determinado tema. E tem uma palestra dele, que até eu posso também colocar o link lá, se vocês quiserem, que é falando sobre saúde mental. Então, eu falei aqui várias das coisas que ele aborda lá. E ele conta falando sobre isso, ele conta sob a ótica espírita, ele menciona, ele diz psiquiatra, eu pesquisei, parece que ele é psicólogo, mas enfim, é um profissional do Rio de Janeiro, chama Dr. Luiz Aimbinder. Ele,
o André Trigueiro fez uma vez uma entrevista com o Dr. Luiz Aimbinder e, e aí o Dr. Luiz Aimbinder recebeu umas demandas do tipo assim, a pessoa chegava para ele e falava assim, puxa vida, eu já estou fazendo tratamento com o senhor há tanto tempo, mas não estou notando melhora nenhuma, o que que eu faço? Precisa apressar isso aí, como é que a gente faz para que essa minha melhora aconteça com mais rapidez, porque normalmente as pessoas também querem que as coisas sejam assim, né? Uma tristeza, uma coisa, tem um motivo simples e nunca é algo que também de repente aconteceu do nada. Ou mesmo que tenha acontecido de repente, sei lá, um luto, alguma coisa, mas todo o processo de trabalho interno é algo demorado. E aí ele diz: Ah, mas a pessoa quer que seja que nem vá na farmácia. Ah, dá aqui um remedinho para dor de cabeça, daqui a 2 horas vai. Eu quero que passe, não quero que tá sentindo mais nada. E disse que o doutor Embinder falou assim para. Ele tem essa forma de tratar, pelo menos na entrevista, ele disse isso para André, que ele diz assim: então, aí ele contando para o André. Daí eu falei para vários pacientes: olha, é o seguinte, melhor forma de você ter uma melhora, isso que você está buscando com mais rapidez, é você buscar algum tipo de auxílio. Vá fazer algum auxílio. Vai ajudar numa ONG, vai cuidar de bicho, vai ajudar as pessoas, vai visitar um orfanato, vai fazer alguma coisa. Faz alguma coisa em prol das pessoas. Depois você me volta aqui. Aí diz que ele tinha alguns tipos de pacientes. Alguns levantavam da cadeira muito bravos e diziam: Eu estou pagando para você resolver meu problema e você está me mandando ajudar os outros? Eu estou precisando ser ajudado, para isso que eu estou aqui, para isso que eu estou te pagando. E saía, não voltava mais. Houve outros que falavam para ele: Será que dá isso certo mesmo? Mas olha, o que eu estou passando é tão grave. E aí, mas eu vou tentar. E aí, muitos foram os que, voltando depois do tempo que ele tinha falado para a pessoa, olha, foi fantástico. Porque naquele momento que eu estava lá ajudando, eu não pensei no meu problema, eu consegui me desligar, sabe? Então, eu posso compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Aconteceu uma coisa nesse sentido comigo. Muitos anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil, estava muito triste. E, sabe, a gente entra quase como num processo, é um processo obsessivo mesmo, você só fica focado naquele assunto. E não conseguia me desligar. E aí, eu, levada por uma amiga, pedi para ela, sabia que ela conhecia um centro espírita, eu fui. E nesse centro espírita eles tinham um trabalho que ainda tem até hoje, de coletar no supermercado doações das pessoas para poder despachar para o Nordeste. Não sei se vocês conhecem, é um trabalho que chama Amigos do Bem, do Centro Espírita Perseverança, lá da Zona Leste. E eles estavam fazendo uma das campanhas deles de arrecadação. E a gente fica no supermercado, os voluntários ficam no supermercado e você fica lá. Alguns são aqueles destacados para abordar as pessoas e perguntar: olha, nós fazemos esse trabalho, nós somos de uma ONG, Amigos do Bem, a gente arrecada, depois é levado diretamente para esse povo lá no sertão nordestino e tal, não sei o quê. Você não pode doar? Quilinho de macarrão é uma coisa mais barata. O que a pessoa quisesse, materiais, né? Alimentos não perecíveis. E a gente ia arrecadando. E aí, o trabalho meu, no caso lá, era empurrar o carrinho, no que a pessoa passava pelo caixa, eu empacotava tudo. Então, naquele dia, o supermercado dava folga para os empacotadores e a gente ficava de empacotador, né? E aí fiquei lá de empacotadora e aí empacotava as compras da pessoa e perguntava: tem alguma coisa que você vai doar? Ela, porque a gente estava com jaleco. Aí ela dizia: é isso aqui. Uma lata de óleo e tal. Ah, obrigada, obrigada. Ia botando no carrinho. Daqui a pouco você empurrava o carrinho e levava lá para o container onde estava guardando. Enfim, gente. E aí a gente trabalhava por acho que 3 horas, assim, direto. Depois a gente tinha que dar uma paradinha. Passaram-se 3 horas. Eu não pensei naquilo que estava me agoniando naquela época. Eu saí, quando a moça falou, olha, tá na hora de descansar. Eu me dei conta que eu não tinha pensado em nenhum momento sobre o assunto que estava me machucando.
Então, é real isso. A gente, quando está se doando, fazendo alguma coisa de bom, a gente também está recebendo o bem. E isso é um auxílio enorme para a nossa saúde, em todos os níveis, inclusive na saúde espiritual. E agora, para a gente, ainda tenho 10 minutinhos, para poder falar só um pouquinho sobre a prece aqui, só queria lembrar, é assim, a gente fala sobre prece, e nosso modo de olhar para a oração, para uma reza, normalmente a gente pensa em pedir, né? Ah, meu Deus, me faz isso aqui. Ah, meu Deus, eu estou precisando daquilo outro ali. Geralmente é um exercício de pedinte. Mas a gente também pode pensar, né? Pode pensar, não, deve pensar, que na verdade a oração efetiva é aquela em que a gente estabelece uma real conexão. Conexão com quem? Com o nome que você queira dar, desde que seja com algo que transcenda a nossa pequenez como seres humanos encarnados. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos. Jesus disse: Vós sois Deus, vós sois luzes. A gente é. Só que tem gente que acha que já é agora. E aí já age como fosse um Deus agora. Calma. A gente é. Mas é uma centelhinha, viu? A gente ainda é só uma centelha. Portanto, a gente precisa fazer essa centelha começar a ficar mais fortinha. Porém, se ela existe, sabe aquela fagulhinha no fogão que se você vai soprando a brasinha, daqui a pouco o fogo pega. Nós precisamos fazer esse assoprozinho todo santo dia. E esse exercício é o nosso exercício de conexão. Então, quando a gente estabelece uma conexão real, então a gente está entrando num outro patamar energético. E é nesse patamar é que a gente estabelece mesmo algo que seria essa conexão e que a gente vai, até a gente pode pedir. Pedir é legítimo. Só que a gente precisa também entender que a gente, por nossa falta de alcance do que é efetivamente o que nos é bom, a gente às vezes não, a gente pede, pode pedir, mas aí não realiza aquilo que a gente queria. E a gente fala: Ah, mas se Deus fosse bom mesmo, dava, eu tenho pedido tanto, eu já pedi 1000 vezes, e não acontece isso. Enfim, é porque a gente precisa entender que ao mesmo tempo em que a gente diz que Deus é Pai, né? Essa versão, eu costumo dizer que é uma versão, não é bem a palavra, mas eu vou falar assim, uma versão machista da energia, porque pai e mãe. Então, digamos assim. Mas a gente precisa entender a nossa condição filial em relação a Deus. E a gente, quando vê em relação aos nossos pais, ou se a gente eventualmente seja pai ou mãe, a gente sabe que nem tudo o que a gente pediu para o pai e para a mãe foi concedido. Por quê? Porque eles tinham um alcance de visão maior e melhor do que a gente, sabia exatamente o que era necessário. E ao mesmo tempo, se a gente é pai ou mãe, a gente sabe que nem tudo que o filho pede a gente pode dar. A gente hoje tem visto muito, meio que quase que uma tirania de algumas crianças, em que os pais não negam nada, sabe? Por medo de perder o amor. Gente, não tem isso. Muito pelo contrário. Quando uma criança recebe um não, e esse não é dado, explicado, e é limite, isso vai ser recebido, pode ter certeza, por mais que a criança esperneie, vai ser recebido como cuidado. Vai ser recebido como aquele que é o continente onde eu posso me apoiar. É o suporte. Pai e mãe são suportes. Por mais que pai e mãe tenham falhas, e tem porque são seres humanos, mas eles sempre devem ser os suportes àqueles que dão limites. Portanto, essa condição nossa filial em relação a Deus precisa ter essa humildade também. Precisa ter essa colocação no sentido de: eu vou pedir,
e eu vou colocar na condição daquilo que está na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Porque Deus tem o maior alcance daquilo que é realmente melhor para nós, né? Enfim, além da oração pedinte, a gente também pode ter a oração agradecente, né? Aquela em que a gente dá graças, ou seja, agradece, manifesta gratidão profunda sobre aquilo que vem. E com certeza a coisa mais difícil é a gente agradecer por algo que a gente recebeu como ruim. Ou alguém consegue agradecer por uma doença que teve. A gente normalmente só consegue agradecer quando o negócio já passou. E aí a gente olha lá atrás e fala assim: nossa, não que tenha sido fácil, mas com aquilo, olha o que que me veio depois. Só para mais uma vez manifestar. Com aquilo que me aconteceu lá atrás, que tinha me deixado tão triste, outras coisas tão boas vieram na sequência. Que se aquilo que aconteceu antes, que foi muito triste, não tivesse acontecido, essas daqui não tinham. Entenderam? Então é uma sequência. A gente precisa ter um olhar mais maduro sobre as coisas que nos desequilibram e que é fato, sempre desequilibram mesmo. Então a gente pode pedir, a gente pode agradecer, a gente pode louvar. A gente pode, nesse sentido, ó Deus, bendito seja sempre. Enfim, as palavras, cada um vai ter as suas. E por isso a gente tem muitos modelos de orações, né? A gente tem livros e livros de orações. E a gente pode se servir de muitos deles. Ao mesmo tempo, a gente pode também fazer a nossa oração com as nossas palavras, desde que a gente efetivamente, em cada momento, entre em conexão real, verdadeira. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem uma série de orações que são orações modelo. Então, se alguém tiver alguma dificuldade ou quiser, como a gente falou aqui numa reunião anterior, quiser deixar o livrinho do lado da cama, abre aqui no finalzinho, veja uma delas, ou seleciona já uma delas antes e faz aquela oração antes de dormir. Legal que de repente possa fazer uma oração ao acordar. Eu particularmente tenho o hábito tanto ao acordar quanto ao dormir, e várias vezes durante o dia, quando eu penso, ai meu Deus, obrigada que aconteceu isso. Ai meu Deus, obrigada que não aconteceu isso. É, de acordar de manhã, coisa simples. Oh meu Deus, obrigada por mais um dia. Eu acordei. Aí abre a janela, tá chovendo. Oh, que bom que tá chovendo, tem muita água, muita planta precisando. Aí a gente sabe, mas espera aí, Francisca, caramba, tem tanta barreira caindo, tem tanto muro desabando, tem tanto ah, alagamento e não sei o quê. Já são outras questões, gente. Aí já são administrações públicas, tem o trabalho do cidadão, que também joga as coisas em top buoy, enfim. A gente vai ampliando, né? Mas basicamente a chuva é algo necessário. Tá um sol, aí tem gente que só fala, mas que sol que tá de rachar coquinho hoje. Mas, gente, é necessário também. Enfim, tudo é uma dádiva. Então a gente precisa só buscar um pouquinho, mudar um pouco o nosso olhar com relação a isso. Hoje, em especial, eu selecionei uma oração tirada desse livrinho aqui, psicografado por Francisco Cândido Xavier. São várias orações que foram coletadas de outros livros e que foram compiladas aqui nesse livrinho. Uma série delas. Mas uma em especial eu vou ler aqui para você. Não vou ler, não. Eu vou trazer, colocar o próprio Chico Xavier falando essa oração. Então, eu acho que é uma boa, tá? Ela chama-se Oração Nossa. Ah, acho que é a Cissa. Deixa eu um pouquinho aqui. Acho que é a Cissa que está falando. Oi, pessoal, boa noite. Sabe, quando eu não penso em nada, quando eu limpo e eu organizo a casa, quando eu faço pão e comida e quando eu atendo os meus clientes e os meus clientes de voluntariado. Nas minhas orações, eu primeiro agradeço, agradeço e agradeço por tantas bênçãos e por tanto aprendizado, mesmo pelos caminhos os quais me tornaram mais forte.
Quando eu nego algo para o meu filho, ele entende totalmente e sempre entendeu. Fui sempre franca dos nossos limites. Ele cresceu lindo e cheio de amor. O Nicolau sabe, Frank. Discurso pertinente. Beijo. É uma pessoa que a gente conhece, a Cissa. Ela mora em Lisboa e ela trabalha lá e ela para lá já está tarde, agora ela está assistindo a gente. Então, é um compartilhamento legal, né? Enfim, obrigada, viu, Cissa, pela sua contribuição. E alguém quer fazer alguma manifestação nesse sentido? Não? Podemos passar o. Você tem, sabe como? No meu WhatsApp eu coloquei o vídeo aqui. Ou melhor, deixa eu. Eu abro aqui, ponho o microfone e daí já escuta, acho que fica mais prático. É. Vai abrir meu WhatsApp na tela aí. É, é melhor não. Isso, esse aqui. A versatilidade. Anunciar. Essa aqui é uma caneta. Não é fácil. Tá no 40. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, é uma oração muito bonita e como eventualmente poderia ser que, né, não fosse ouvida até o final, a gente tem as nossas limitações técnicas aqui, mas eu imprimi. Então eu vou distribuir para quem quiser, tá bom? E aí fica uma lembrança. E de preferência, se puderem orar enquanto a gente estiver trabalhando, vai ser muito grande auxílio, porque todos que trabalhamos precisamos sempre de muito energético, viu? Então, uma boa noite para vocês. Nós vamos fazer a nossa. Chico Xavier já fez, mas a gente só vai agora fazer um Pai Nosso. A gente se conecta e se mantém nessa energia, por gentileza, enquanto os trabalhos vão se desenvolvendo. Muito obrigada pela presença de todos. A gente agradece muito. E aí, só uma lembrancinha. A gente aqui estimula a gente a ir se afastando dos copinhos de plástico. Então, na medida do possível, tragam um recipiente e que pode até abastecer com água aqui ou já trouxerem com água, para poder essa água ser fluidificada. Nós sabemos que os nossos bons amigos espirituais sempre cuidam dessa água e a gente leva para casa e pode ir completando durante a semana. Tá bom?
Então, uma boa noite, que o sono de cada um e a semana de todos seja excelente. Obrigada. Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade. Abençoa a cada um aqui presente, neste momento, no nosso caminho de volta ao nosso lar e por toda a nossa semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.